Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus, eu louvo a Deus por mais um dia, estarmos aqui na terça da palavra, na DSM Conquista 3. Quem vos fala é o pastor Edson Alcântara. E quem preside sobre nós aqui na DSM, Assembleia de Deus em São Mateus, é o nosso pastor presidente Deiró de Andrade. Quero nesta oportunidade compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu quero que vocês abram a vossa Bíblia, se possível for, no livro de Hebreus, capítulo 3, verso de número 13. Se você quiser melhor, vamos ler o 12 e o 13, tá certo? Nos acompanhe por gentileza. Diz assim o verso número 12, do capítulo 3 do livro de Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós percebemos dentro desse texto do livro de Hebreus que o autor ele teve uma preocupação muito grande em mostrar e falar sobre o verso 1 até o verso de número 19 do capítulo 3 do livro de Hebreus, em falar sobre algumas consequências e o risco e o perigo o qual qualquer um de nós podemos correr diante da incredulidade e da desobediência. E eu quero chamar você para nós pensarmos um pouquinho, não é, sobre este texto. E o autor começa dizendo que Moisés e Jesus, ao seu tempo, Deus os usou com autoridade e graça. Vemos através do Pentateuco, onde fala os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que fala a historicidade do povo judeu. E Moisés foi um grande instrumento de Deus para levar o povo à terra prometida, né? Para levar o povo da escravidão do Egito. E dando importância àquilo que Moisés foi usado por Deus para salvar o povo de Deus, nós sabemos que Jesus ele é superior e foi enviado para salvar toda a humanidade, não é? Da escravidão do pecado. Jesus Cristo, sendo superior, ele dá condições de o homem ser salvo. E isso só foi uma realidade para a humanidade a partir do momento que Deus enviou seu Filho Jesus para ser crucificado na cruz e depois, ressuscitando ao terceiro dia, se pôs à direita de Deus e demonstrando o tempo que ele viveu aqui nesta terra, a grande oportunidade que o homem tem de ser salvo, através de Jesus, através do Pai, não é? Jesus demonstrando a salvação para a humanidade através do seu testemunho, através da sua prática de vida, através das leis morais de Deus, não é? E precisamos atentar com muito cuidado qual o nosso comportamento em demonstração da vida, para não entrarmos no caminho da incredulidade e da desobediência. Moisés, ele teve na sua caminhada as suas dificuldades, as suas limitações. Mas no momento qual ele obedeceu a Deus, o povo de Deus foi abençoado juntamente com ele, não é? E o povo chamado por Deus, o qual observando as leis que foi dada para Moisés, não é? E aqueles que observaram a lei, nós vemos através da história as consequências da obediência e as consequências da desobediência durante os 40 anos no deserto, o qual o povo de Israel passou. Refletindo sobre esses exemplos, hoje nós vivemos um momento que precisamos refletir melhor sobre a nossa influência, sobre as nossas questões, sobre aquilo que somos diante da sociedade.
diante do lugar que Deus nos colocou, dentro de uma família, dentro de uma igreja, na sociedade, no trabalho, com vínculos com pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E aí o autor de Hebreus, ele coloca aqui em menção a responsabilidade de não tomarmos o exemplo daquilo que o povo de Israel tomou quando desobedeceu as orientações dadas por Deus através de Moisés. E o autor chama isso de provocação. E o que é a provocação? A provocação é o comportamento e atitude daquele que simplesmente sabe o que tem que fazer e não faz. Ele sabe que tem que obedecer, ele sabe que tem que cumprir os mandamentos, ele sabe o quanto ele necessita e precisa obedecer, mas ele desobedece. É aquele que tem conhecimento e não procura exercer o conhecimento para estar no centro, para estar comprometido com a vontade de Deus. Então este é o momento o qual o povo de Israel no deserto durante 40 anos, o qual ficou todo esse tempo, porque Deus precisou trabalhar no coração do povo, não é? No dia da provocação, quando Deus mandava o maná, eles reclamavam, quando Deus fazia algumas ações, eles questionavam. Houve um momento que Moisés, trazendo a lei, eles desobedeceram junto com alguns sacerdotes. Então cada um de nós temos um papel na sociedade, cada um de nós, através da palavra de Deus, temos um chamado. Cada um de nós precisamos entender esse chamado e não abrir mão de obedecer a palavra de Deus, para não agir como pessoas que andam na incredulidade. O povo de Israel andou na incredulidade por alguns momentos, mostrando as suas atitudes e comportamentos de desobediência. Este não é o desejo de Deus para a humanidade. O desejo de Deus é que você obedeça a sua palavra, para você ser feliz junto com a sua família. E Jesus Cristo veio, não é? Para mostrar a salvação para a humanidade. Então o autor ele começa a falar sobre essas questões que são muito importantes para nós, para refletirmos, pensarmos e analisarmos. No verso de número 6, eu quero fazer menção aqui, diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui o autor está dizendo que Cristo, sendo casa de Deus, por obedecer a palavra de Deus, nós necessitamos ser casa de Deus. E Cristo só se tornou casa de Deus, sendo enviado, mesmo sendo Deus, sendo filho de Deus, porque obedeceu a palavra de Deus e ele se posicionou de forma que ele guardou firme até o fim da sua vida, não é? E com ousadia exultou ou colocou em exaltação a esperança. Hoje muitas pessoas têm perdido a esperança, porque simplesmente alguns de nós temos às vezes perdido a oportunidade de mostrar essa verdadeira esperança por obedecer a palavra de Deus. E se não obedecemos, nós entramos no caminho da incredulidade. E aí o nosso comprometimento e a nossa influência, ela não se torna boa, não se torna uma coisa agradável a Deus. Nós influenciamos as pessoas a desobedecer por causa da nossa desobediência. Você já pensou nisso? A responsabilidade que você tem. Um dia você serviu a Deus, um dia você estava na casa de Deus e por alguma decepção, ou por algum momento de dificuldade, ou por, às vezes, não colocar a sua fé, no lugar que ela deveria ser colocada, e colocou a desconfiança, não é? E colocou algumas decisões precipitadas que o afastou de Deus hoje. Você tem a oportunidade de refletir sobre isso e entender que Deus quer você envolvido na sua vontade e no seu querer. Deus quer que você seja um caminho de esperança para a sua família, para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que estão ou passarão pelo seu caminho. Você tem uma vida, Deus quer fazer parte dela, Deus quer influenciá-lo a fazer outras pessoas acreditarem e ver Jesus
como um caminho de esperança. Isso não quer dizer que não vai deixar ou não de ser, não é, o caminho, a verdade e a vida. Mas olha a autoridade que Deus deu sobre a igreja dele. Olha a autoridade que Deus deu através de Jesus Cristo sobre aqueles que procuram obedecer a palavra de Deus, de ter e dar esperança para este mundo perdido. Nós temos visto o caos tomar conta da nossa sociedade, devido a esta pandemia, o qual nós estamos sofrendo, tanto cristãos, como crentes e não crentes, todas as pessoas que professam várias fés, muitas pessoas que professam as suas religiões, não é? Que atraem ou satisfazem os seus meros prazeres. Mas aqui está o convite para você: se coloque, se conduza, se aproxime de Deus, porque Jesus é a porta e Ele quer bater no teu coração e trazer esperança para a tua vida e para a vida daqueles que participam do seu convívio e dos seus relacionamentos. Olha que maravilhoso você sendo porta de Deus no lugar que Deus tem te colocado. Aí nós percebemos aqui que o autor, ele começa a fazer alguns apontamentos, não é? Ele começa a trazer menção, no partir do verso de número 8, verso 7, verso 8, que precisamos ouvir e dar lugar ao Espírito Santo, de tal forma, se quando ouvimos a voz, ou ouvirmos a sua palavra, não possamos agir como aqueles que provocam a Deus. E como algumas pessoas provocam a Deus? Quando elas sabem do que tem que fazer, quando elas precisam obedecer e não obedecem à palavra de Deus. Então hoje Deus te chama à obediência, Deus te chama a uma intimidade maior com Ele. Deus te chama para você entender e compreender que os caminhos dele são muito melhores do que os teus. Deixa ele fazer parte das suas escolhas e não viva como aqueles que provocam a Deus, como o povo ali na saída do Egito para a terra de Canaã durante 40 anos desobedeceu a Deus. Parece que alguns caminhos na sua vida se tornaram mais longos, algumas conquistas não foram, você percebe que eram para ter sido realizadas e não foram conquistadas, possa ser porque você ainda não aprendeu a ouvir ou a obedecer a palavra de Deus como você tem sido orientado. Preste muita atenção. Deus tem o melhor para a sua vida. Aqui no verso de número 12, foi o que eu citei aos irmãos em leitura, também nos chama a atenção que não podemos agir de forma perversa. O que é o perverso? É aquele que é instigado, é aquele que usa o seu sentimento mal ou a sua dureza de coração para tomar uma decisão. Deus quer que você aja por fé. Existem razões na nossa vida para não usarmos a nossa fé. Mas quando colocamos a nossa fé e olhamos a nossa razão e percebemos que isso nos contrapõe e que isso quer arrancar a nossa obediência a Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. Você tem experiência de que algumas situações da sua vida você foi vitorioso porque você obedeceu a Deus. E por que será diferente nesses momentos de dificuldade? Não é? A decisão está nas suas mãos. Então, o verso de número 12 também nos ajuda a entender que não podemos agir com perversidade. Deus não é um Deus que age conforme as nossas próprias justiças, mas Deus ele age através da justiça dele. E a justiça dele é muito maior do que a nossa. Às vezes passamos momentos difíceis e queremos agir ou queremos que as coisas aconteçam da nossa forma. E eu não sei se é o vocabulário certo ou a conotação certa de nós falarmos que nós nos deusificamos, não é? Muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus para querer tomar uma decisão futura daquilo que nós sabemos que não vai dar certo e que às vezes a gente
baseado nas nossas más intenções, ou querer agir com justiça própria, acabamos tomando decisões equivocadas e erramos diante do caminho. Se você perceber, e você é uma pessoa sábia, inteligente, que conhece a palavra, que essas coisas vão acontecer, o melhor é obedecer, o melhor é olhar a palavra de Deus. E às vezes fazer aquela simples pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É por isso que Jesus é superior a Moisés, porque Moisés dava a palavra e as pessoas tomavam a decisão de que se faria ou não aquilo que foi orientado. E Jesus veio para mudar esse paradigma. Jesus veio para esclarecer maior dimensão e com melhor densidade o que nós devemos fazer para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos a salvação, para podermos desfrutar das grandiosas e maravilhosas bênçãos recompensadoras do Senhor. Bênção qual pode trazer na nossa vida de hoje, não é? Conforto, alegria, paz, e que nos leva à eternidade, e que nos leva a um caminho reservado para aqueles que Deus tem escolhido e Deus tem chamado. E como você pode estar no lugar daqueles que são chamados e escolhidos? Quando você se propõe a obedecer a Deus, não conforme a sua justiça, mas conforme a justiça de Deus. Muitas vezes a justiça de Deus nos chama a atenção para nós perdoarmos muito mais fácil. Através da justiça de Deus, muitas vezes, vem ao nosso encontro para nós entendermos que nós precisamos dizer não em algumas questões. E nós precisamos observar para não andarmos como o povo de Israel, ou quando estava no deserto. Possa ser que você viva alguns desertos da sua vida, que muitas vezes querem arrancar a sua fé. Jesus também passou pelo deserto, e ele não negou a fé. Ele não negou a autoridade que Deus estava derramando sobre ele. Através do Espírito Santo, não perca a autoridade de Deus sobre a sua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo e obedeça a palavra de Deus, porque Deus é justo e Ele, ao seu tempo, fará as coisas ocorrerem dentro da sua justiça. E isso nos chama a atenção aqui, o autor, dentro do próprio versículo 12, que nós precisamos evitar afastar-se de Deus. Olha a sua condição, busque a Deus através da palavra, procure entender se aquilo que você tem praticado, tem feito no dia de sua vida, tem aproximado você de Deus, ou tem afastado você de Deus, ou tem afastado outras pessoas de Deus, ou tem aproximado as outras pessoas de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Não adianta nós dizermos que temos, e o problema só é nosso, não é? Deus te colocou dentro de uma família, Deus te colocou dentro de relacionamento de pessoas, não é? E a capacidade que Deus tem de usar você para influenciar as pessoas para ser um caminho de bênção, ela é influenciadora, e ela é tão contagiante, que as pessoas que percebem, aqueles que obedecem a palavra de Deus, e verificam e olham que a sua vida é diferente, não é? E que algumas coisas ocorrem, não somente tendo privilégios, ou vivendo uma vida que é proporcional a esta vida, porque se nós servimos a Deus somente condizendo ou esperando Ele somente nessa vida, nós podemos correr, não é? O risco de perder a eternidade, não é? Obedecemos a Deus não somente porque temos medo de ir para o inferno, mas obedecemos a Deus porque Deus nos dá a garantia de irmos para o céu. É diferente, porque Deus, através da sua ação e misericórdia, nos coloca na condição de filhos, e no momento difícil qual somos chamados de filhos, isto não tem preço, porque o nosso Pai é o Pai da eternidade, não é? É o Pai que conhece o teu futuro, conhece o que é de melhor para a sua vida. Então aquele que desobedece, ou aquele que anda na caminhada sem obedecer, ele age com sentimento de incredulidade, que ele demonstra às pessoas que ele está afastado de Deus, não é? Quantas atitudes nossas, muitas vezes,
outras pessoas, não é? E aí eu vejo a misericórdia de Deus. Somos chamados a atenção. Opa, você não é cristão? Cristão não age assim. Muitas vezes possa ser que Deus, aliás, eu acredito que Deus está usando alguém para que você se volte a Ele de tal forma que a sua vida influencie outras pessoas a servirem a Deus. Olha só a conotação da misericórdia de Deus, olha só a ação da sua misericórdia, olha só o poder que Deus tem e o amor que Ele tem de sempre nos dar a oportunidade de nós nos achegarmos a Ele e não sermos instrumentos de obediência, mas sim instrumentos de obediência à sua palavra. Houve certo momento que Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos, não é? E ali Deus estava falando na conotação daquele que tem uma relação direta com Deus, e que aquele que tem uma relação direta com Deus sabe a vontade de Deus, está no caminho da obediência e procura ter com aqueles que o seguem, não é? Jesus sendo Deus, com aqueles que o seguem, aqueles que realmente são irmãos, irmãs, filhos de Deus. Então temos que ter esse cuidado para sermos chamados de verdadeiros irmãos, não é? Porque temos um propósito, fazemos parte da mesma família. Deus quer que você faça parte da sua família. Mas aqueles que desobedecem a Deus e se afastam de Deus, é como se fossem filhos bastardos, filhos perdidos sem direção. Alguém pode até apontar e dizer: aquele tem um pai, mas ele não tem a presença do pai. Aquele tem um pai, mas ele não honra ao pai. Deus quer que você honre a ele. Jesus, sendo verdadeiramente filho de Deus, demonstrou os exemplos de como podemos ser chamados de filhos de Deus. E aí o verso número 13, aí eu acho lindo esse verso, não é? E que me chamou a atenção quando eu estava orando nesta tarde. Diz assim, verso 13 do capítulo 3 do livro de Hebreus: pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia. Olha só a preocupação do autor de Hebreus, que se você vê alguém numa situação de incredulidade, se você vê alguém numa situação de desobediência, você, com atitude de obediente, você tem como chamar a atenção. Mas, se necessário for, você exortar, falar, comunicar o erro daquele irmão com amor, com carinho, com atenção, de uma forma o qual, se você estivesse no caminho errante, ou se estivesse desobedecendo, você desejaria ser chamado a atenção. E aí é onde nós praticamos as atitudes daquele que realmente é irmão, daquele que realmente é envolvido por Cristo, aquele que realmente segue os exemplos do Senhor Jesus, não é? A vontade de Deus é que todos nós, como irmãos, vivamos unidos. Há um salmo que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Quer dizer, existe autoridade, existe liberdade, né? Existe a unção de Deus quando decidimos, não é? Não viver unidos com medo de ir para o inferno, mas vivemos unidos porque vivemos em amor, temos prazer e alegria de viver esse amor. Então, quando vemos alguém desobedecendo, quando vemos alguém incrédulo, nós chamamos a atenção, nós repreendemos com amor. Exortar, segundo a Bíblia, e a tradução do grego é repreender com amor, não é? Aprenda a repreender com amor, aprenda a chamar a atenção de alguém de uma forma o qual traga a ele paz e alegria, e que realmente você é uma pessoa que está preocupada com a salvação dele, não é? Use sua rede social, não é? Chame a pessoa no particular, oriente ela através da palavra de Deus, cite versos da palavra de Deus, não é? Tenha e coloque através das suas palavras, não é? O que Jesus faria se estivesse no lugar desta pessoa. Isso é muito importante nos dias em quais estamos vivendo, não é? Nós devemos ver como irmãos, e quem vive como irmão se preocupa com o outro irmão. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão sendo influenciadas a viver uma vida egoísta,
a não se preocupar com o próximo, não é? Se preocupar com o próximo não é somente dar pão e alimento, é estender as mãos e abençoar, é desejar o melhor que há em você, né? E para que Deus prepare o melhor para o outro, não é? Isto, a palavra de Deus nos diz que isto é chamado de comunhão, como temos comunhão uns com os outros, não é? Nós temos o poder de orar e sermos sarados pela palavra de Deus. Então, quando você exorta, chama a atenção de alguém, esse pode ser alcançado pela graça e ser transformado pela palavra de Deus. Por quê? Aquele que ouve, aquele que tem a necessidade, aquele que recebe a repreensão, a exortação e é transformado e liberto. Olha a multidão de pecados que temos como cobrir como irmãos e como igreja de Deus. Então, preste atenção na sua responsabilidade como igreja e faça com dedicação aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Não deixe as pessoas se perderem, não se perca no meio do caminho. Deus quer salvar a sua vida e Deus quer salvar a vida de outras pessoas através de você. E aí diz aqui ainda no verso número 3, durante o tempo que se chama hoje, existem coisas que não podemos deixar para depois, não é? Porque não sabemos a hora que a morte vai chegar, não sabemos a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja, nós não sabemos a hora que não vamos encontrar mais com aquela pessoa, nós não sabemos a hora, não é? Ou o momento, ou se teremos uma única oportunidade para orientar aquela pessoa de uma forma particular, de uma forma de irmão, não é? De uma forma no qual você tem necessidade de ser orientado por alguém para continuar a sua caminhada diante da presença de Deus, diante dos homens, para a eternidade. Então preste muita atenção, não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer hoje para fazer amanhã, porque aqui o salmista, aliás, o salmista não, aqui o autor de Hebreus, ele relata que precisamos chamar a atenção durante o tempo que se chama hoje, não é? E ainda diz aqui ainda, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O salmista diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós temos a oportunidade de orientar alguém, e esse alguém está no caminho do engano, desobedecendo, manifestando a atitude de quem é incrédulo, e ele continua, não é? Desta forma, e nós observamos, vemos dentro das nossas relações, que essa pessoa continua vivendo desta forma, a tendência dessa pessoa é se envolver mais nesse endurecimento. E vai ter um momento da sua vida que o pecado não vai machucá-lo. O pecado não vai tornar ele uma pessoa que vai se interrogar, não é? Que vai se sentir afastado de Deus, não é? Só a ação do Espírito Santo através da palavra pode trazer a pessoa de volta para a presença de Deus. Mas Deus colocou em você como instrumento dele para exortar estas pessoas. Às vezes eu não perco a oportunidade quando eu vejo no Facebook, no WhatsApp, alguém às vezes postando alguma coisa que denigre a imagem de Cristo, traz discrepância, traz desconforto, traz afastamento, não é? Traz constrangimento aos irmãos da igreja de Deus, não é? Diga o quanto ele está fazendo falta na igreja, diga o quanto Deus tem uma obra na sua vida, não é? Se você tem uma intimidade maior com essa pessoa, coloque em lembrança as promessas de Deus sobre a vida dele. Você é responsável, você precisa ter esta oportunidade, não pode perder, porque o tempo vai passar e nós não sabemos a hora que nós entraremos para a eternidade. Entrar para a eternidade é morrer nesta vida, e muitas vezes, se nós não usarmos as ferramentas que Deus deu para exortar alguém, e se outro alguém não usar as ferramentas dele para nos exortar, ambos estaremos perdidos. Mas se nós nos envolvermos com o propósito de Deus, com a graça de Deus e com o amor de Deus, e vivemos dentro desse amor com tanta intensidade, nós vamos repreender alguém, não preocupado em ser rejeitado por esta pessoa, ou não preocupado em achar que o problema é só dela, e não preocupado somente que a gente vai, eu não tenho nada a ver com o que ele vai fazer, quem vai para o inferno é ele. Não, haja com amor, não é?
apóstolo Paulo mais certa vez disse: quem pode fazer o bem e não faz, este peca. Então reflita sobre isso. Se você pode fazer o bem para alguém e não faz, a responsabilidade também é nossa, em qualquer aspecto da nossa vida, não é? Se você pode ajudar em algumas áreas do qual Deus tem te chamado e você não tem feito isso, você está pecando. E se nós nos acostumamos com isso, nós andamos no caminho da incredulidade também, não é? Achando, não tem nada a ver, não tem problema, né? Deixa Deus usar outra pessoa, não é? Houve momentos na minha vida que eu entendi algumas particularidades, que aquilo que eu recebi através de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, que supriu as minhas necessidades, eu percebi o quanto o amor de Deus estava envolvido nessas coisas, não é? E só sabe quem tem manifestação de gratidão por aquilo que recebeu. Então, se nós, da forma que recebemos, ou também compartilhamos, nós estamos envolvidos dentro desse amor, um amor com prática. Estamos vivendo momentos difíceis, não deixe de praticar o amor de Deus. E o amor de Deus não é praticado somente com palavras, mas comportamentos e atitudes que refletem a manifestação da glória de Deus. E aí, nos versos posteriores, a partir do verso 14, nós vemos também que o autor chama a atenção novamente, não é? No verso número 15 diz assim: hoje, se ouvintes a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação. Eu falei anteriormente, a atitude daquele que provoca, não é? Popularmente, aquele que provoca, aquele que sabe que vai machucar alguém, que aquilo dói naquela pessoa, aí o que eu faço? Eu continuo cutucando, continuo fazendo alguma ação para trazer constrangimento ou para desequilibrar as outras pessoas. Entenda isso no contexto da sua vida, né? Das atitudes ou dos comportamentos que afastam as outras pessoas de Deus e que afastam você de Deus. Então não se conforme em viver como o povo de Israel viveu durante a saída do Egito até a terra de Canaã. Tem coisas que não há necessidade de você passar. Se é caminho de transtorno, se é caminho de tempestade, se é caminho que vai arrancar a paz de alguém, por que o fazer? Não é? Lá no verso número 12, diz que nós não podemos agir como pessoas perversas de coração, não é? Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que falamos, muitas vezes é fruto daquilo que nasce no nosso coração, daquilo que é somado através dos nossos sentimentos e pensamentos. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque isso pode trazer salvação para as pessoas, como pode também trazer afastamento de Deus para elas, não é? Quantas pessoas muitas vezes até usam, não é, o teu comportamento ruim, o meu comportamento ruim, como justificativa, não é? Como justificativa de que eles estão afastados de Deus. Mas aí nós não podemos deixar nos enganar, não é? Nós precisamos discernir, entender e compreender até que ponto é a nossa responsabilidade. Tem pessoas que usam mecanismos para justificar a ausência de Deus na vida delas, ou a decisão que elas decidiram se afastar de Deus e usa, né, situações constrangedoras ou ruins, ou de alguém que pecou, de alguém que errou no meio do caminho, dizendo: olha, aquele errou, aquele pecou, não teve impunidade, por isso que eu estou fora da igreja, não é? Existe um momento na nossa vida que nós devemos agir com inteligência. A salvação, ela é individual. Deus chamou cada um de nós para o caminho da salvação, e nós precisamos nos comportar de uma forma, o nosso comportamento, nós demonstremos no nosso convívio que ela é um comportamento que precisa produzir salvação, que produzindo salvação, nós somos transformados e libertos e somos melhorados a cada dia. Não como um subproduto, não é? Precisa ser melhorado, não, mas como seres humanos, não é? Que afastados da glória de Deus. Eu e você merecíamos a cruz por ter pecado errado. Nós merecíamos, estávamos condenados a ir para o inferno.
mas Jesus ele veio com a sua graça e misericórdia para salvar toda a humanidade. E tendo consciência disso, nós decidimos não viver como o povo de Israel viveu no meio do deserto, provocando Deus. Tome muita consciência, muita responsabilidade. Não perca tempo. Se você tem hoje consciência que você está afastado de Deus, olhe a Deus, peça misericórdia a Ele, busque a Ele em oração. Mas, pastor Edson, faz tanto tempo que eu estou afastado da igreja, faz tanto tempo que eu não canto, não louvo mais, era uma das coisas mais maravilhosas que eu fazia, isso me trazia o quanto eu sou importante para Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele colocou um projeto de salvação para todos os homens, para toda a humanidade, e a decisão de se voltar para Deus está em você. Você decidindo voltar para Deus, há alguns comprometimentos que não mudaram diante daquilo qual Deus tem prometido, de preparar, de lhe envolver, de lhe conduzir ao caminho da salvação e fazer que em alguns momentos da sua vida você sinta que a restituição de algumas áreas, de algumas coisas que ocorrem na sua vida são conduzidas dentro do projeto de Deus, dentro da transformação e libertação que só Jesus pode dar na vida do ser humano através do Espírito Santo. Deus está chamando para você dar o primeiro passo. E se você hoje falar que está nos caminhos do Senhor e que serve ao Senhor e que tem comportamento e atitude de quem provoca a Deus, tome muito cuidado, porque possa ser que você esteja passando a sua família, a sua casa na presença de Deus. Mas não haja dessa forma. A misericórdia de Deus está sobre nós como igreja. Então, hoje, se atente às palavras de Deus e deixa ela conduzir e mudar o teu caráter, mudar teu aspecto moral, teu aspecto ético. Eu acho interessante a atitude e comportamento de algumas pessoas. Às vezes, por orar muito, às vezes as pessoas acham que tem um relacionamento com Deus, mas um relacionamento íntimo com Deus, com oração, traz transformação. Aliás, a oração que não traz transformação, é muito complicado dizer que Deus ouve ou que Deus responde. É muito complicado, não é? Pensar dessa forma. Mas quando nós oramos a Deus, nós vemos muitas pessoas sendo transformadas. Quando vemos pessoas que falaram com Deus na Bíblia, quando vemos na igreja pessoas que testemunharam, quando oraram a Deus e Deus lhe respondeu, elas se tornaram pessoas melhores, se tornaram pessoas que amam mais, que honram a Deus acima de todas as coisas. Então tenha um relacionamento com Deus, que é a transformação para a tua vida, que traga paz para a tua vida, e traga paz para as pessoas que convivem com você. Deus é um Deus de paz. E Deus quer transformar a tua vida, a tua história hoje, não amanhã, hoje. E dentro desse texto, para a gente encerrar, nós vemos que o autor do livro de Hebreus, ele começa a contestar algumas situações, não é? Aqueles que deixam de ouvir, se rebelam contra Deus, e se rebeliam contra Deus, melhor dizendo, não é? Se comportam, não é? Quando nós reclamamos de algumas situações, quando entramos no caminho da murmuração, o que é murmuração? É excesso de reclamação, não é? A gente olhar as coisas com um ponto de vista diferente, não é? E procurarmos resolver é uma forma de nós nos conduzirmos de nossa responsabilidade para compartilhar com os melhoramentos do nosso convívio e na nossa sociedade. É diferente. Agora, aquele que vê uma situação e contrapõe uma situação de um ponto de vista diferente e fala de uma forma superior a outra, sem compartilhar ideais, sem compartilhar opinião, ou colocando em exposição o que poderia ser melhor, se isso não ocorre, se torna reclamação. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, dentro da obra de Deus, dentro da nossa família.
Sabe aquela pessoa que parece que está a toda hora, a todo momento insatisfeita? O povo de Israel, nós vemos na história que algumas pessoas demonstram esse tipo de vida, esse estilo de vida, não é? Vou chamar assim porque é muita responsabilidade, né? De viver sempre contrapondo, não é? Não de uma forma que transforme, edifique e de uma visão que todos estejam melhor, mas de ponto de vista egoísta, né? Por que isto? Por que aquilo? Por que aquilo? Os porquês são necessários em alguns momentos da nossa vida. As questões, as discussões, elas são importantes serem respostas para que no momento apropriado e certo, as coisas, algumas coisas que precisam ser resolvidas venham atender todas as necessidades dos seres humanos, porque nós como seres humanos, como pessoas, somos diferentes uma das outras, não somos iguais, não é? Temos 4 tipos de temperamento, cada um tem uma densidade, uma porcentagem de temperamentos diante de algumas coisas da vida. E que se a minha opinião, se a minha postura, se o meu conduzir diante da vida, se a minha reação não traz compartilhamento ao melhoramento social, ao meu melhoramento, fica muito complicado eu dizer que eu vivo uma vida relacional com Deus. Tem pessoas que dizem que vivem uma vida relacional com Deus, mas vivem brigando com as pessoas, vivem discutindo com as pessoas. Ele não procura se mexer, se envolver para contribuir com o melhoramento do coletivo. Ele age como se estivesse sozinho. E tem pessoas que ainda pior, que agem como perversas, que se colocam numa condição, não é, de que a opinião dele é muito mais importante do que a dos outros, não é? Tome muito cuidado com esse caminho, que possa ser que você esteja no caminho de provocação, agindo com perversidade. Isto afasta todo homem ou toda mulher de Deus. Identifique os seus inimigos. Identifique através da palavra de Deus o que lhe afasta de Deus. Porque Deus quer que você se aproxime dele. E se aproximar de Deus é estar disponível. A se aproximar de Deus é estar disponível a mudanças. A mudanças. Há comportamentos que glorificam e exaltam o nome do Senhor Jesus e que trazem conforto e alegria àqueles que estão perto de você. É tão maravilhoso e tão bom quando a gente convive com pessoas que hoje são melhores do que ontem e que a gente percebe que amanhã elas vão se tornar melhor porque ela se torna uma pessoa flexível com ela mesma. Ela é flexível a mudanças e a gente precisa ser flexível a mudanças. Não é? Mudanças que trazem a manifestação da glória de Deus, mudanças que trazem comportamentos que guardamos a nossa fé, que somos firmes com aquilo que nós acreditamos. E ser firme com aquilo que acreditamos dentro da manifestação do Evangelho e da glória de Deus que é revelada aos outros a cada dia, nós trazemos mudanças e convivência de que vivemos uma vida de bem-aventurança. Uma vida que estamos conquistando a cada dia a felicidade. E que nós somos alegres e felizes, não porque reagimos, né? Mas porque a ação de Deus está sobre nós. É diferente, não é? É diferente, né? Quem conquista a felicidade, quem é alegre e feliz com Jesus, ele demonstra, né, o amor à obediência. E Deus quer que você demonstre e que você obedeça pelo amor de Deus, pela relação que você tem com Deus, pelo caminho que Deus tem traçado ou trilhado para você. Deus tem melhor para a sua vida. Abra a sua mente, abra o seu coração. Deus, Ele quer fazer parte da sua história. Deus quer fazer parte da sua história. Não é? E o povo de Israel, eles se perderam no meio do caminho, não é? Eles tiveram consequências na caminhada. Às vezes temos consequências e Deus às vezes permite que as consequências de algumas decisões erradas nos chamem a atenção. Possa ser que algumas coisas não estão dando certo na sua vida porque Deus está lhe chamando a atenção.
E esta palavra está sendo direcionada para você, confirmando que Deus tem o melhor para a sua vida. Mas para que esse melhor venha a surgir na sua vida, você precisa ter a direção de Deus no teu coração, na tua alma. Não abrir mão da palavra de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Não é? Não resista, ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e você verá o melhor de Deus na sua vida. Amém? Fique com esta palavra, com esta reflexão. Quero convidar você a orar um pouco comigo. E se for a oportunidade de você confessar a Deus algumas coisas que ocorreram na sua vida e que trouxe desconforto a você e as pessoas que amam você, esta é a hora. Curva a sua cabeça onde você está, porque Deus quer salvar você. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, por esta oportunidade, o qual temos de refletir sobre a superioridade de Cristo. Moisés conquistou algumas coisas por obedecer. E no final da sua vida, ele teve consequências, o qual lhe trouxeram pela falta de obediência. Mas Cristo, sendo superior, trouxe o verdadeiro testemunho de um vencedor. Pai querido e eterno, este meu irmão, esta minha irmã, ele quer ser vencedor diante das circunstâncias da vida. E tem percebido que essas conquistas não têm sido realidade, pelo fato de que se sentem afastados de Deus. Mas nesta noite, através da sua palavra, que eles venham ter força para orar, para que eles tenham força para perguntar para ti qual a tua vontade sobre eles, para que eles venham ser transformados e libertos pela sua palavra. Deus, alcance-os com misericórdia e graça, para que eu venha ouvir. E se for da tua vontade, ó Pai, ter a oportunidade de conhecer o testemunho deste meu irmão, desta minha irmã, de transformação, de vida, de paz, e a tua presença sobre eles, meu Deus. Pai amado, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, e que tua bênção vai estar sobre famílias, sobre esses meus irmãos. Pai querido e eterno, em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe e Deus nos conceda paz e alegria em nome do Senhor Jesus. Amém.